Boa noite. A partir de 19 de agosto, os eleitores poderão acompanhar pelo rádio e pela TV as propostas dos candidatos que disputam as eleições deste ano. Esta manhã, a ordem do uso do horário eleitoral gratuito nesses veículos de comunicação aqui no estado foi definida em audiência pública no Fórum Eleitoral da capital. A ordem da exibição dos programas foi definida em sorteio. Dos candidatos ao governo do estado, Eduardo Braga, do PMDB, será o primeiro a apresentar propostas, seguido por Chico Preto, do PMN, José Melo, do PROS, Luiz Navarro, do PCB, Abel Alves, do PSOL, Marcelo Ramos, do PSB e, por último, Herbert Amazonas, do PSTU. As veiculações no horário eleitoral gratuito no rádio e TV para o primeiro turno das eleições desse ano começam no próximo dia 19 e seguem até 2 de outubro. Também foi definida a ordem do uso do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita pelos candidatos aos cargos de senador, deputado estadual e federal. Convidando os nossos eleitores que sentem à frente da televisão, ouçam rádio, façam suas escolhas. É muito importante, voto é confiança, você não vota em quem não acredita, em quem não confia. E para que isso ocorra é preciso ouvir a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral no rádio e na TV ocorrerá em 2 períodos diários de meia hora cada e as inserções durante a programação diária totalizam 30 minutos, inclusive aos domingos. Às segundas, quartas e sextas-feiras serão exibidas as propagandas dos candidatos a governador, deputados estaduais e senadores. Já às terças, quintas e sábados será a vez dos candidatos a presidente e deputado federal. Então nós só podemos esperar que todos os candidatos obedeçam o que diz a nossa legislação maior, que é a nossa Constituição, a nossa legislação infraconstitucional, e que haja o respeito mútuo e que todos, ao abordarem os temas, façam no mais alto nível e que exponham somente as suas ideias daquilo que têm em mente, que pretendem estabelecer como meta. O tempo de cada partido já foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE. Quanto maior a coligação de um candidato ou de uma chapa ao parlamento, mais tempo de exposição nos meios de comunicação. Na reunião, que também teve a participação dos representantes de empresas de comunicação da capital, foram definidas as questões relativas à transmissão da propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio. Uma choperia localizada na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na capital, foi assaltada esta tarde. As informações com Israel Ayasser. De acordo com a polícia, os 2 homens entraram nesse ponto comercial que fica na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. Os assaltantes cometeram um arrastão, levaram todos os pertences dos clientes que estavam no momento, além de toda a renda do estabelecimento. Na fuga, os assaltantes que estavam a pé ainda pegaram uma motorista que passava pela Avenida André Araújo no momento para a fuga. Segundo a polícia, o carro da vítima já foi recuperado. Israel Ayasser, para o Band Cidade. Um foragido da Justiça do Pará, acusado de um homicídio, foi preso nesta quarta-feira na capital. Ele foi apresentado esta manhã no 30º Distrito Integrado de Polícia. Valdinelson da Silva Pimentel foi detido na tarde de ontem no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Ele é suspeito de matar um homem em julho do ano passado, na cidade de Óbidos, no Pará. Segundo a polícia, ele teria se desentendido com a vítima em um bar que seria do ex-namorado de uma mulher com quem ele mantinha relação na época. Em depoimento, o acusado alegou que reagiu em legítima defesa. Segundo ele conta, ele me relata, disse que matou um desafeto dele, né, porque estaria namorando na época dos fatos uma ex-namorada da vítima. Por conta disso, eles tiveram um desentendimento no bar, a vítima chamou ele para um canto para tentar matá-lo, ele conseguiu revidar, tomou a faca da vítima e deu uma facada na barriga da vítima, né, o que levou ela a óbito. Ainda de acordo com o delegado, Valdinelson estava morando em Manaus há um mês. A prisão dele já foi comunicada à Justiça do Pará. Nós já estamos mantendo contato com o Dr. Clemilton, que é o juiz titular da comarca de Óbidos, né, no sentido de que promova o cadastramento do mandado de prisão dele no Banco Nacional de Mandado de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente possa recolhê-lo a uma das nossas cadeias públicas e a partir daí aguardar o recambiamento dele para o Distrito da Culpa, comarca de Óbidos, no estado do Pará.
Segundo dados divulgados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, 95 candidatos que disputam as eleições deste ano no Amazonas não apresentaram as informações sobre a primeira prestação de contas parcial de gastos com a campanha. O prazo dado pela Justiça Eleitoral para o envio dos dados terminou no último sábado. Dos 728 candidatos do Amazonas, 633 apresentaram as informações no prazo, o equivalente a 86,95% dos candidatos. O estado ocupa o 7º lugar em relação à prestação parcial. Mato Grosso do Sul lidera o ranking de recebimento de dados com 92,47%. Todos os candidatos ao governo do Amazonas entregaram a primeira parcial de contas. Segundo os dados divulgados pelo TSE, Eduardo Braga aparece como candidato que mais gastou com despesas, seguido dos deputados estaduais Marcelo Ramos e Chico Preto. No sistema do TSE, não aparecem registros de movimentação em nome do governador José Melo. Em relação às doações, Marcelo Ramos declarou ter recebido R$153 mil. Eduardo Braga e José Melo somam R$100 mil cada e Chico Preto, 39 mil. Já Abel Alves, Herbert Amazonas e Luiz Navarro não registraram movimentação. O TRE do Amazonas ainda contabilizou o recebimento de 87,80% das informações dos candidatos a deputado federal. Já 86,57% dos candidatos a deputado estadual entregaram os dados e todos os candidatos ao Senado Federal prestaram conta. A segunda prestação de contas deverá ser entregue ao TRE entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro deste ano. O prazo para a prestação final de candidatos que não disputarem o segundo turno encerra no dia 4 de novembro. Candidatos que concorrerem no segundo turno terão até o dia 25 de novembro para justificar os gastos. Os veículos pesados foram alvo de mais uma fiscalização realizada hoje pelo Manaus Trans com o objetivo de disciplinar o tráfego de caminhões aqui na capital. E mais uma vez, dezenas de motoristas foram autuados por desrespeitar regras básicas de trânsito. A ação teve como alvo os motoristas de veículos de grande porte que insistem em desrespeitar a sinalização. Na Avenida Efigênio Salles, na zona Centro-Sul, em poucos minutos, foram vários flagrantes de motoristas trafegando pela faixa da esquerda, quando deveriam circular pela direita. Houve um aumento muito grande na ocupação de carretas e caminhões. Só que essa ocupação ocorreu de maneira desordenada. Não houve obediência ao que diz a sinalização nesse trecho. Aqui, a maioria dos motoristas abordados tinha uma desculpa. Eu desci do viaduto, então o fluxo é grande do lado direito. Se você for ultrapassar, o pessoal não deixa, entendeu? Aí fica difícil. Tava ciente não. Vou fazer certo, com certeza. Eu tô vendo daqui, eu quero entrar para lá, mas não tem como. De acordo com o Manaus Trans, foram feitas 107 autuações durante fiscalização em trechos da extensão da Avenida Efigênio Salles nesta quinta-feira. A multa para esse tipo de infração é de R$ 127, mais 5 pontos na carteira de habilitação. Muito mais do que a fiscalização, precisa principalmente da educação, da conscientização dos condutores em obediência à sinalização que existe no local. Foi publicado no Diário Oficial de São Paulo desta quinta-feira a resolução que reduz em 6% a carga tributária para os bens de informática produzidos na Zona Franca de Manaus. A partir de agora, o ICMS de produtos como tablets e notebooks produzidos no polo industrial será o mesmo dos produtos fabricados em outros estados brasileiros. O novo acordo das regras de ICMS para os bens de informática produzidos na Zona Franca de Manaus foi fechado durante um encontro nesta quarta-feira na sede do governo paulista. Hoje, o ICMS desses produtos que chegam ao estado de São Paulo é de 12%, mas os produzidos no polo industrial de Manaus eram taxados em 18%. De volta à capital, o prefeito Arthur Neto destacou que a medida, que reduziu em 6% a carga tributária desses produtos produzidos no PIN, ainda não inclui os celulares. Fica faltando celulares, que é uma discussão que vai ser travada já numa comissão que nós formamos lá. 3 de um lado do Amazonas, 3 de um lado, outro de São Paulo. O mais importante de tudo é nós termos o reconhecimento de São Paulo, que é nosso concorrente, de que nós temos um polo de informática aqui. Segundo,
empregos garantidos nessa área. Terceiro, se vamos vender mais empregos. E quarto, eu não tenho nenhuma dúvida de que é um convite a investimentos. Tem uma empresa que diz que com essa mexida, ela pode investir só de uma vez 3 bilhões de reais aqui. Então, foi um bom entendimento. Vamos saber agora como vai terminar a semana. Os detalhes da previsão do tempo para a capital e algumas cidades do interior você acompanha no mapa. Em Novo Airão, o tempo fica encoberto com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Mesma previsão para Tabatinga. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. A Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor das punições para os casos de violência contra a mulher, completou hoje 8 anos de existência. Apesar do avanço na legislação, outros desafios ainda não foram superados e, por isso, associações que trabalham no amparo às vítimas da violência doméstica realizaram hoje um ato público em frente à delegacia especializada em crimes contra a mulher aqui na capital para pedir mecanismos mais eficazes de proteção, não só em Manaus, mas também no interior do Amazonas. E sobre este assunto, eu converso ao vivo agora com o repórter Israel Ayasser. Muito boa noite, Israel. Apesar da lei mais dura, ainda muitos casos de violência doméstica contra a mulher são registrados aqui no Amazonas. Boa noite, Rosimara, e boa noite a você que acompanha a nossa programação. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, até agosto já foram registrados 1.954 casos de violência doméstica, um número considerado alto. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a secretária executiva de Políticas para Mulheres do Amazonas, doutora Ana Beatriz. Muito boa noite, doutora. Quais os principais desafios que ainda são enfrentados contra a violência da mulher? Boa noite. A violência contra a mulher ainda enfrenta vários desafios e um dos nossos principais objetivos como Secretaria Executiva de Política para as Mulheres é realmente divulgar para o maior número de pessoas, para a maior quantidade, a Lei Maria da Penha. Que realmente um dado muito bom que nós temos é que apenas 2% das pessoas não conhecem a Lei Maria da Penha. Mas um dos desafios é realmente divulgar e fazer com que a população confie na execução da Lei Maria da Penha. Aqui em Manaus existe uma delegacia especializada para violências contra a mulher, mas nos 61 municípios do interior do estado não existe. Como é que é feito isso? Como é que a mulher pode do interior denunciar? Claro, isso é uma dúvida de muitas pessoas. Nós temos sim uma delegacia especializada, no entanto, todas as delegacias, tanto da capital quanto do interior, fazem o registro das ocorrências de violência contra a mulher, independente de ser especializado ou não. Todos os 31 DIPs da capital e todas as delegacias do interior fazem o registro e encaminham para a Justiça. Doutora, inclusive hoje no ato foi lançado um concurso. Só poderia falar mais do que se trata esse concurso? Isso. Hoje, em homenagem ao aniversário da Lei Maria da Penha, que hoje faz 8 anos, nós, Secretaria Executiva de Política para as Mulheres, em parceria com a SEDUC, lançamos a segunda edição do concurso para enfrentamento contra a prevenção da violência contra as mulheres. Esse concurso é voltado para as crianças e adolescentes da rede pública e nós incentivamos essa criança a participar do concurso fazendo cartazes, vídeos ou redação, dependendo da faixa etária. Então esse concurso é lançado em toda a rede, inclusive no interior do estado. Para quê? Qual é o maior objetivo do concurso? É com que, ao abordar o tema concurso, onde haverá uma premiação para o primeiro colocado em cada categoria, as crianças possam falar do tema, os professores possam ensinar e, através da criatividade das crianças para produzir esses trabalhos, elas possam pensar e internalizar o tema violência contra a mulher. E interessante não só para as meninas, mas para os meninos também. Não é só para as meninas saberem de seus direitos, mas para que os meninos e adolescentes não venham a ser adultos agressores. E o mais interessante é que no concurso do ano passado, 2 dos premiados eram meninos. Então, quer dizer, os meninos também estão voltados para o tema violência contra a mulher.
Muito obrigado, doutora. Agradeço pela sua participação. Vale ressaltar que toda mulher pode denunciar e o número para fazer denúncias é o 180 ou 181 e funciona 24 horas. Rosimara, volto com você. Obrigada, Israel. Motoristas e cobradores do transporte coletivo da capital participaram de uma aula diferente hoje. Eles vivenciaram, na prática, as principais dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência. O curso oferecido pela Prefeitura tem o objetivo de sensibilizar e educar os profissionais para um melhor atendimento a esses passageiros. Se usar o transporte coletivo já não é fácil, imagina para a Daiane e a mãe dela. Quase todos os dias a reclamação é a mesma, a falta de paciência de muitos funcionários. Ele me esculhambou do que ele pôde, porque eu pedi simplesmente eu subir o primeiro degrau e ele pediu para mim, eu pedi para ele arrancou, né? Eu pedi para ele parar o ônibus e deixar menos eu sentar minha filha, porque era muito ruim para mim lutar com ela com uma mão só segurando ela dentro do ônibus. Só que hoje, alguns motoristas de ônibus e cobradores tiveram a oportunidade de estar do outro lado. Renato não é cego, mas por algumas horas sentiu na pele o que é fazer tarefas simples sem enxergar nada. É muito ruim, tu já pensou? Tu não enxergar nada, só ouvir, não ver nada, não sabe de nada, tem que ter alguém te levando. É muito difícil, porque eu tenho que repassar que para mim esse curso foi pela essa experiência que eu estou passando, foi muito gratificante, né? Eu agradeço. Renato faz parte dos 104 operadores do transporte coletivo que participaram esta semana de um curso para melhorar o atendimento ao público. Nós vamos dar continuidade, não é treinar uma turma só, o sistema tem bastante gente aí para a gente treinar e o ideal é que quem entrar no sistema tem que passar pelo curso, porque dirigir ônibus é bem diferente de dirigir caminhão. Você tem que estar preparado para a relação com as pessoas. Nesse primeiro semestre de 2014, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos recebeu cerca de 100 reclamações. Mas, segundo os grupos que trabalham com pessoas com deficiência, esse número não corresponde à realidade, já que muita gente deixa de denunciar. Para acionar o serviço de atendimento ao cliente, basta ligar para o número 118. O transporte coletivo é apenas uma das muitas dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida. Desde 2007, o Programa de Atividades Motoras para Deficientes da Universidade Federal do Amazonas realiza uma campanha para alertar a todos a importância principalmente do respeito a essas pessoas. Sensibilizar a sociedade em geral em relação à vaga, à pessoa com deficiência no estacionamento, ao assento no ônibus, a paciência no embarque e desembarque. Na verdade, não é uma caridade, né? A gente não pede caridade em relação à pessoa com deficiência, mas o respeito a esses direitos. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas lançou nesta quinta-feira um aplicativo de celular para estimular as doações de sangue. A ideia é ampliar a rede de doadores por meio da ferramenta disponível para smartphones e tablets. Um toque e pronto! Todas as informações necessárias para o doador de sangue agora estão disponíveis também pelo celular. De forma rápida, instantânea, baixa o aplicativo em qualquer aparelho celular com mínimo de recurso, pode ser baixado. E ele vem, como você falou, somar mesmo. Nós não vamos deixar de continuar nossa comunicação. O aplicativo foi disponibilizado hoje e Roberta não perdeu tempo, já baixou. Eu gostei muito dele, ele é muito prático também, muito fácil de mexer, de atualizar e também ajuda muita gente, porque eles avisam a gente quando a gente inteirou os 3 meses para a gente voltar a doar de novo. Além disso, o aplicativo também mostra quando o estoque de sangue está crítico e de qual tipo sanguíneo o hemocentro mais precisa. O mapa ajuda a localizar o ponto de coleta mais próximo. Foi um grupo de doadores do Rio Grande do Norte que sentiram a necessidade de criar esse aplicativo para melhorar a comunicação do hemocentro com o doador.
E nunca é demais lembrar os requisitos necessários para se tornar um doador. Basta ter boa vontade e os pré-requisitos é que tenha entre 18 e 65 anos, peso acima de 50 quilos, esteja bem de saúde, venha bem alimentado, portando sua carteira de identidade, não ingira medicação nem bebida alcoólica nas últimas 24 horas, não tenha tido hepatite após os 10 anos de idade. Tudo isso este funcionário público sabe de cor. É que ele é um doador especial. Já sentou nessa cadeira mais de 50 vezes. E o gesto de solidariedade ele recomenda. Eu faço campanha pelo WhatsApp, pelo meu e-mail. Eu faço campanha justamente pelos meus colegas, o grupo que vem através do meu e-mail, vê eu doando sangue, que isso daí não dói, não faz mal, não prejudica ninguém. Só ajuda aquelas pessoas que estão necessitando de sangue. Belo exemplo, hein? Até o próximo domingo, uma feira mundial de artesanato é atração em um shopping da capital. A Feira Mundial de Artesanato está em sua segunda edição e quem vier conhecer o espaço vai encontrar uma variedade de produtos artesanais. Este ambiente é destinado a produtos amazônicos. O objetivo é mostrar para o público o que é produzido na nossa região. É um momento onde ele tem a oportunidade de expor seus produtos e comercializar. E pensando no lado do empreendedorismo, de estar com encomendas futuras, que é isso que é o diferencial nosso. Se tornar a conhecer o produto dele amazônico, o nosso, né, reconhecido, e fazer a comercialização. Esta artesã de Barcelos trouxe produtos feitos com a piaçava. A matéria-prima é encontrada em abundância e utilizada geralmente na fabricação de vassouras, aqui se transformou em bolsas e bijuterias. Ele era reconhecido só para fazer vassoura, né? Todo mundo sabia que vassoura é vassoura, né? Agora não, a gente faz e produz bolsa para celular, é todo tipo de variado, a gente faz brinco e cestinha. Neste outro estande, tudo é reciclável, como esses quadros feitos com restos de madeira. A Ponte do Rio Negro e a Arena da Amazônia, feitos com restos de peças de computador, chamaram a atenção dessa brasileira que mora nos Estados Unidos há 19 anos e veio conferir de perto os produtos regionais. Estou levando o artesanato para mostrar a nossa beleza daqui do Brasil, de Manaus, para os Estados Unidos, né? Para quem quiser conferir todas as novidades da feira, o evento vai até domingo no Centro de Convenções do Shopping Plaza, na zona centro-sul de Manaus. E uma boa dica. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição ou então outras reportagens exibidas no Band Cidade, acesse band.com.br/Amazonas. Vem aí o Jornal da Band destacando os principais fatos do Brasil e do mundo. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!